Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as relações de associação, inclusão e extensão nos diagramas de casos de uso. Na última aula, a gente viu aí como representar casos de uso e atores no nosso diagrama, só que a gente sabe que os casos de uso eles precisam ser usados pelos atores. Não faz sentido eu ter um sistema que só tenha funcionalidades e que ninguém vai usar aquelas funcionalidades, ninguém vai participar daquelas funcionalidades. Então, dessa forma, a gente sabe que cada um dos atores ele vai interagir com determinados casos de uso. E tem situações também, existem até as interações que um caso de uso tem com o outro. Então, assim, os próprios casos de uso, eles interagem uns com os outros. E quando a gente fala dessa relação entre ator e caso de uso, a gente está falando, então, de uma relação de associação. A gente chama de associação. Embora a gente tenha aí no diagrama de casos de uso diversos tipos de associações, cada uma tem seu nome, e a gente vai estudar uma a uma aqui no nosso curso. A gente não chama essas outras associações de associações. A gente acaba por chamar de relacionamento de alguma coisa. Então a gente dá um nome do relacionamento. Mas não são associações? São, mas a gente não chama. Tá? Assim, convencionalmente a gente não chama de associação. Tá? Quando a gente geralmente fala de uma associação, a gente está falando de uma associação entre ator e caso de uso. Ok, pessoal? Então, quando eu falar aqui de associação, eu estou falando de uma associação entre ator e caso de uso. A menos que eu mencione o contrário, mencione o nome da associação. Agora, se eu só falar, temos uma associação aqui. É uma associação entre ator e caso de uso. Beleza, pessoal? Então, a associação é essa relação que um ator tem com o caso de uso, indicando que aquele ator participa daquele caso de uso. Então, sempre que eu tiver uma associação entre ator e caso de uso, isso significa que o ator utiliza ou participa de alguma maneira, tá? De alguma forma, aquele ator vai estar usando ou participando daquele caso de uso. Ele pode estar requisitando um serviço, recebendo algum resultado produzido pelo caso de uso, enfim, ele tem alguma participação ali, ele vai ter alguma interação com aquele caso de uso. E aí a gente tem uma relação de associação. Tá? No diagrama de casos de uso, a gente representa essa associação através de uma linha sólida que liga o ator ao caso de uso. Vamos ver então como que a gente faz a representação de uma associação no diagrama. Bom, galera, estamos aqui no nosso projeto de diagramação e o diagrama e os componentes que a gente fez aí na última aula, onde eu apresentei para vocês como que a gente representava no diagrama um caso de uso e também um ator. Eu criei aqui uma pasta representações e botei todo mundo aqui dentro. Renomeei ele também como representações, botei o nome de representações no diagrama, que agora a gente vai criar um novo diagrama. Tá? Então vou criar aqui uma nova pasta aqui, associações, e vou criar um novo diagrama aqui de casos de uso. Tá? Já vou renomear ele aqui como associações também. Desmarcar aqui frame. E aí, pessoal, para a gente entender melhor, eu vou criar aqui dois casos de uso. Tá? Vou criar aqui o caso de uso efetuar matrícula
e vou criar o caso de uso cadastrar disciplina. Ok, vou criar também dois atores. Vou criar um ator chamado aluno e vou criar um outro ator chamado secretário. Beleza, temos aí agora, né, dois casos de uso e dois atores, e agora nós vamos modelar, tá, a relação de associação entre esses atores e esses casos de uso. Tá? Então, se a gente olhar bem para esses casos de uso, galera, a gente sabe que no efetuar matrícula, o ator aluno participa, né? Porque na hora de fazer a matrícula, o aluno tem que ir lá, né, pedir as disciplinas em que ele vai se inscrever e tal, assinar, né, preencher o formulário. Então, ele vai fazer parte desse caso de uso, ele tem que sinalizar lá, né, em que ele quer se inscrever, e aí a gente diz que esse cara tem uma relação de associação, ó, esse ator está associado a esse caso de uso, porque ele participa desse caso de uso. Então, assim, quando ele participa, se utiliza desse caso de uso, a gente tem que modelar uma associação informando isso. Para isso a gente vai aqui, ó, nessa linhazinha e clica nele arrastando para o efetuar matrícula e a gente cria uma relação de associação entre esse ator, tá, e o caso de uso efetuar matrícula. Ok? Isso indica, né, que esse ator participa ou se utiliza desse caso de uso de alguma maneira. Já o ator secretário, né, se a gente observar, ele também participa do caso de uso efetuar matrícula. Porque o aluno chega lá na secretaria e ele vai solicitar a inscrição dele em disciplinas, né, vai pedir para que aquelas disciplinas sejam alocadas e tal. Ou então, se for, né, no sistema online, o aluno vai lá no sistema e tal, se inscreve, mas o secretário depois tem que ir lá e aprovar, por exemplo. O secretário tem que ir lá e dar o aval. Não, eu autorizo essas inscrições ou não, essa inscrição não vai ser autorizada. Enfim, então ele vai também participar do efetuar matrícula. Então a gente precisa modelar também uma associação dele aqui para o efetuar matrícula. Ok, galera? E o secretário também participa do cadastrar disciplina, né, porque tem lá o sistema com todas as disciplinas, né, do curso, das faculdades que fazem parte daquela instituição e tal. E quem faz o cadastro de uma nova disciplina, o curso tal criou uma nova disciplina, então ela tem que ser cadastrada. Então quem faz esse cadastro é o secretário. Então a gente precisa modelar uma associação de secretário para o cadastrar disciplina também. Ok, galera? Já o aluno não faz parte do cadastrar disciplina. Se surgir uma disciplina nova, ele não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso. Quem tem que fazer o cadastro é o secretário. Então, ele não participa desse caso de uso aqui. Quem participa desse caso de uso aqui é somente o secretário. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente modela, tá, relações de associação, através de uma linha sólida entre o ator e o caso de uso ao qual ele está associado. Bom, e o próximo relacionamento que a gente vai abordar é o relacionamento de inclusão. Tá? Diferente do relacionamento de associação que a gente acabou de ver, o relacionamento de inclusão ele acontece entre casos de uso. Então, é um relacionamento de um caso de uso com outro. Tá? E um relacionamento de inclusão entre casos de uso, ele significa que um caso de uso precisará que outro seja executado para concluir aí o seu objetivo, né? Para concluir aquilo que ele se propõe a fazer. Então, por exemplo, se a gente tem um caso de uso A, e esse caso de uso A inclui um caso de uso B, quer dizer que em algum momento ali, durante a execução do caso de uso A, o caso de uso B vai ser executado.
Tá? Em algum momento ali, quando tiver ali acontecendo o caso de uso A, o caso de uso B vai acontecer. Tá? E o relacionamento de inclusão, ele indica obrigatoriedade de execução, tá? Do caso de uso que é incluído. Então, se um caso de uso inclui o outro, esse outro vai ser executado. Tá? A gente tem essa certeza. Ele obrigatoriamente vai ser executado. É como se a gente tem um passo a passo da funcionalidade, né? E em algum momento daquela funcionalidade, outra vai acontecer. A gente tem essa certeza. Tem um processo, no meio daquele processo, um outro vai acontecer. Então, essa é a ideia da inclusão. A gente tem essa obrigatoriedade. Tá? Então, fazendo uma analogia, né, com a programação, a inclusão ela é como se fosse uma função que chama outra na sua implementação. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aí, a gente tem a função A, né, e dentro da função A, a gente está chamando a função B. Podem ter alguns comandos antes da chamada da função B, alguns comandos depois, mas a função B será chamada. Ela vai acontecer. Então, para que a função A seja concluída, a função B vai ter que ser executada. Então, essa é a ideia de um relacionamento de inclusão. Beleza, pessoal? No diagrama, a relação de inclusão ela é representada por uma linha pontilhada, uma linha tracejada com uma seta na extremidade onde está o caso de uso incluído. E comumente, sobre essa seta, a gente tem um estereótipo, que é uma expressão que fica entre menor que e maior que, com a expressão include. Então, assim que a gente modela um diagrama. Vamos ver então aí como que a gente faz para representar esse relacionamento no diagrama de casos de uso. Bom, pessoal, vamos então criar aqui uma nova pastinha. Inclusões. E vamos criar um novo diagrama aqui para a gente ilustrar o relacionamento de inclusão. Beleza, vou criar aqui dois casos de uso. Tá? Um caso de uso chamado criar conta e um outro caso de uso chamado validar e-mail. Ok? Então, nós temos esses dois casos de uso. E qual a ideia aqui, pessoal? Toda vez que uma conta for criada, eu vou querer validar um e-mail. Tá? Então, quando você cria uma conta, em algum serviço aí da web, às vezes ele vai te pedir para concluir seu cadastro, confirme seu e-mail, faz aquele processo de acessar seu e-mail, clicar no link lá ou copiar um código para colar lá e tal. Então, você tem um processo de validação que você tem que fazer ao criar uma conta. E a ideia aqui é que sempre que você criar uma conta, você vai ter que validar o e-mail. Então, cada conta vai ter um e-mail e toda vez que uma conta for criada, o e-mail que foi colocado naquela conta terá que ser validado. Então, quando isso acontece, galera, eu quero dizer o seguinte, o criar conta, na verdade, ele implica obrigatoriamente na execução do validar e-mail. Você não consegue terminar de criar uma conta, ou seja, você não consegue executar por completo esse caso de uso aqui, concluir ele, em hipótese alguma, você consegue fazer esse caso de uso sem executar isso aqui. Então, nessa situação, a gente tem um relacionamento de inclusão. Tá? E aí, para a gente representar esse relacionamento, a gente vai aqui no izinho aqui, a setinha tracejada, e a gente pega do caso de uso que está incluindo para o caso de uso incluído.
E aí ele modela para a gente, ó, a relação de inclusão. Então é uma linha tracejada com uma seta apontando para quem é incluído com o estereótipo include, tá? Aqui em cima. Ok, pessoal? Então a relação de inclusão é modelada assim no diagrama e ela significa isso, né? O criar conta, né, para ser executado, para ser aí completamente concluído, ele precisa que o validar e-mail seja executado, né, em qualquer situação. Então esse cara aqui terá que ser executado quando uma conta for criada. Ok, pessoal? Então é assim que a gente modela, tá, a relação de inclusão de caso de uso. Bom, e agora a gente vai falar do relacionamento de extensão. O relacionamento de extensão também é um relacionamento entre casos de uso. Tá? Então, quando a gente tem um relacionamento de extensão entre dois casos de uso, isso significa que um caso de uso pode precisar que outro seja executado para que ele conclua o seu objetivo, sua tarefa. Então, se um caso de uso A estende um caso de uso B, isso quer dizer que em algum momento na execução de B, A, né, o caso de uso A, pode ser executado. Né? Então, a gente tem ali um processo que acontece, né, e no meio desse processo, dos passos desse processo, pode ser que um outro processo seja executado. Então, pode ser que um outro processo seja executado para que esse primeiro processo conclua aí, né, a sua tarefa. Então, essa é a ideia da extensão. Então, a extensão ela indica opcionalidade de execução, né, do caso de uso que estende. Então, não existe obrigatoriedade como lá na inclusão. Aqui tem opcionalidade na execução do caso de uso que estende. Então, logo, nem sempre que o caso de uso estendido for executado, o caso de uso que estende vai ser. Pode ser que seja, pode ser que não. Então, assim, isso é extensão, tem essa opcionalidade, né? E aí, né, a gente se pergunta, mas quando um caso de uso que estende será chamado pelo caso de uso estendido? Então, os casos de uso extensores, né, que estendem, são chamados pelos casos de uso estendidos em situações específicas definidas pelo software. Ou seja, existe uma condição que deve acontecer no caso de uso estendido para que o caso de uso extensor seja chamado. Ou seja, tem que acontecer. Se isso acontecer, eu chamo esse caso de uso. Se não acontecer, eu não chamo. Então, essa é a ideia. Eu estou num caso de uso, né? E aí, estou lá executando. Se isso acontecer, eu chamo outro caso de uso. Se não acontecer, eu não chamo. Então, isso é extensão. Tá? Essa é a ideia de extensão. E uma analogia, né, que a gente pode fazer com a extensão com a programação, né, da extensão com a programação, é uma função que chama uma outra em sua implementação, só que dentro de um if. Né? Então, esse exemplo que vocês estão vendo aí, né, a gente tem a função B, né, e dentro da função B, em algum momento, tá aí, ó, if condição igual a true, se a condição for verdadeira, então executa a função A. Agora, se não for, não vai entrar nesse if e vai continuar seguindo sem executar. Então, essa é a ideia da extensão. Se uma condição acontecer, eu executo o caso de uso que estende. Se não aconteceu, eu não executo. Tá? Então, existe essa condição. Então, o caso de uso pode ser executado ou não. Tá? Lembrando, podem existir comandos aí antes desse if, depois, né? Não tem problema nenhum. O importante é que em algum momento existe essa condição onde, né, a outra função pode ser chamada. Então, a mesma coisa na extensão. Em algum momento do caso de uso, um outro pode ser chamado. E aí, a gente tem, então, um relacionamento
de extensão. Beleza? No diagrama de caso de uso, né, a gente representa o relacionamento de extensão, né, de forma similar à inclusão, tá? A linha pontilhada, né, com a seta. A diferença é que a gente vai ter agora sobre a linha pontilhada o estereótipo extend ao invés do include. Tá? Então, a linha ela vai estar agora com o estereótipo extend, indicando que ali a gente tem uma relação de extensão. Vamos ver então como que a gente define essa relação no diagrama de casos de uso. Bom, galera, para a gente ilustrar aqui as extensões de caso de uso, vamos criar aqui um novo pacote aqui, extensões, e vamos criar um novo diagrama de caso de uso, que eu vou chamar de extensões também. Ok, vou ocultar aqui. E agora eu vou criar dois casos de uso. Tá? Vou criar um caso de uso chamado fazer login. E vou criar um caso de uso chamado cadastrar usuário. Beleza, galera? Então temos aí esses dois casos de uso. E qual a ideia aqui? Quando eu vou fazer um login, né, vou ter que fornecer as minhas credenciais de usuário e senha para eu poder me logar no sistema. Agora, caso eu não tenha essas credenciais, isso quer dizer que eu não estou cadastrado ainda no sistema, e aí eu preciso me cadastrar. Então a ideia aqui é análoga, pessoal, ao que a gente vê quando a gente vai numa loja, um e-commerce, né, uma loja virtual, ou um site de cadastro de modo geral que é aberto ao público, onde você tem lá a opção de fazer login, mas sempre tem uma opção embaixo lá que está lá, ainda não é cadastrado, cadastre-se, né? Às vezes até a opção cadastra parece até maior, né? Enfim, mas não é o caso aqui. A ideia aqui é o seguinte, você vai fazer o login, mas caso você não tenha a conta, você vai ter lá uma opção para se cadastrar. Então você entra na área de login e tem lá um link que ainda não é cadastrado, cadastre-se e tal. Então essa dinâmica que a gente já conhece. Tá? E aí, pessoal, essa aqui é a ideia. No caso de uso fazer login, tá? A gente tem uma situação onde para fazer o login, né, para que o login seja bem sucedido, eu preciso cadastrar o usuário. Então a ideia é essa, caso o usuário não esteja cadastrado, para ele fazer o login, eu preciso que seja feito o cadastro dele. Então essa é a ideia, existe uma condição, né? Caso você seja cadastrado, beleza, não tem problema nenhum, você faz o login direto. Agora, caso você não seja cadastrado, você vai precisar se cadastrar. E aí isso configura, pessoal, um relacionamento de extensão. Tá? Porque não necessariamente toda vez que eu fizer um login eu vou ter que cadastrar um usuário. Agora, existe uma situação, uma condição, onde se essa condição acontecer aqui no caso de uso fazer login, eu tenho que chamar o cadastrar usuário. E essa condição é justamente a situação onde o cara ainda não está cadastrado. E aí isso configura, tá, um relacionamento de extensão. E aí, para modelar um relacionamento de extensão, eu uso aqui a setinha pontilhada, né, tracejada, Então, clico nela aqui. E agora, eu vou sair aqui do caso de uso que estende. Tá? Então, uma ideia um pouquinho, vamos colocar assim, tá certo, é assim que a gente vai ler, né? Não tem problema nenhum. Mas a dinâmica funciona meio que inversamente a da inclusão. Agora, parte do caso de uso que estende, que nesse caso é o cadastrar usuário, e vai para o caso de uso que é estendido, que é o fazer login. Então, cadastrar usuário estende fazer login, né? Então, é sempre muito importante estar a seta modelada para o lado correto. Ok, galera?
Então, nessa situação, a gente sabe que em alguma situação, né, existe uma condição que, caso ela aconteça, caso uma determinada situação aconteça, para concluir esse caso de uso, eu preciso executar esse aqui. Tá? Só quando essa condição acontecer. Quando ela não acontecer, eu não preciso. Eu executo esse cara sem executar esse. Agora, se ela acontecer, eu tenho que executar esse cara. E aí, isso configura essa relação de extensão, ok? Então, caso ao fazer o login o cara não esteja cadastrado, eu preciso cadastrar o usuário, ok? Então, galera, é assim que a gente modela, tá, uma relação de extensão no nosso diagrama de casos de uso. Como a gente viu, pessoal, as extensões elas implicam, né, em que uma determinada condição aconteça para que o caso de uso extensor seja executado. Então, a gente tem essa necessidade que essa condição aconteça. Mas que condição é essa? Então, qual é a condição naquele determinado caso de uso que vai ter que acontecer para que, né, o caso de uso extensor seja executado? Esse tipo de detalhamento, pessoal, esse tipo de informação não precisa constar no diagrama de casos de uso. Tá? Ele vai estar presente, né, ele vai estar descrito na documentação do caso de uso, que a gente vai estudar mais adiante. Então, na documentação daquele caso de uso, essa condição vai estar explícita lá. Mas isso não precisa estar no diagrama de caso de uso. Mas, se você julgar que é muito importante que essa condição apareça no diagrama, né, que isso é muito importante, a gente pode explicitar, né, essas restrições, né, que tem que acontecer para que o extensor seja executado no diagrama. Tá? A gente tem como representar. E para fazer essa representação no diagrama, a gente usa uma anotação conectada à linha da relação de extensão. E aí, dentro dessa nota, a gente escreve entre chaves a condição que vai disparar o caso de uso extensor. Então, só quando aquela condição que tiver aí nessa nota acontecer, o caso de uso extensor, né, que estende, vai ser executado. Então, vamos ver aí no diagrama, né, como que a gente representa, explicita essa condição, né, no diagrama de casos de uso. Bom, galera, estamos aqui no nosso diagrama onde a gente modelou a relação de extensão, que a gente acabou de ver aí há pouco. E como eu mencionei para vocês, né, o caso de uso fazer login só vai executar o cadastrar usuário quando o usuário ainda não estiver cadastrado. Então, essa é a condição. Tá? Se o usuário não estiver cadastrado, beleza, esse cara vai ser executado. Senão, ele não vai ser. E aí, para a gente explicitar essa condição no diagrama, né, se realmente for necessário, a gente faz isso através de uma nota. Então, eu venho aqui, ó, pego aqui, assim que a gente cria uma nota aqui na ferramenta, tá? Clico aqui, ó, ele vai criar uma nota para a gente. Vou colocar aqui na cor padrão que a gente está trabalhando. Ok? E aí, nessa nota, a gente escreve entre chaves, tá, a condição. Então, posso vir aqui, ou aqui mesmo, com um duplo clique. Boto as chaves aqui e eu escrevo a condição. Se o usuário não estiver cadastrado. Ok, expressei aqui a minha condição. Através dessa nota. E aí, o que eu faço agora? Eu vou conectar essa nota na relação de extensão. Para isso, eu uso esse pontilhado aqui, ó. Clico aqui e ligo a nota até a relação de extensão. Tracejado, né? E aí, ó, agora eu estou sinalizando que essa relação de extensão, ela, né, ou seja, o caso de uso fazer login, ele vai apenas disparar o cadastrar usuário se o usuário não estiver cadastrado. Ok, pessoal?
Então, a gente consegue explicitar no diagrama, tá? E aí, se for o caso, tá? Isso não é obrigatório, como eu já falei, não preciso ter a condição aqui. Mas, se você achar muito importante, muito necessário visualizar isso através do diagrama, então você pode representar dessa forma. E é isso, galera. A nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido, cada um dos relacionamentos que a gente estudou aqui, o relacionamento de associação, de inclusão e de extensão, quando que a gente usa cada um deles, como que a gente representa no diagrama e o que eles significam. Beleza? Revisem esses conceitos, tá? Esses são conceitos aí elementares, importantíssimos, para a gente trabalhar com os diagramas de caso de uso, e eles têm que estar na ponta da língua quando a gente for utilizá-los. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.